Olá, nós estamos de volta aqui com o ExpertCast, um podcast focado na inovação em saúde. Eu sou o Gustavo Meirelles e nessa segunda parte eu tenho o prazer de receber novamente meus amigos Luiz De Luca e Armando Lopes para a gente continuar a conversa sobre prontuário eletrônico do futuro, quais são as transformações aqui nos sistemas de informação hospitalar, especialmente agora nesse momento em que a inteligência artificial se faz cada vez mais presente. Já apresentei meus convidados na primeira parte, mas sempre é bom relembrar. Luiz De Luca, mais de 40 anos de experiência na área de saúde. Ele foi CEO de 2 grandes hospitais aqui em São Paulo, Samaritano e 9 de Julho. Teve atuações também em grandes empresas como GE Healthcare e Philips. E hoje é mentor, advisor e conselheiro na área de saúde com um olhar muito grande para a inovação. E o Armando trabalhou durante muitos anos na Siemens Healthineers, onde foi CEO. Ele tem um histórico longo também de uma ótima formação em engenharia na Poli, aqui na USP. É um Strategic Advisor na Greenrock e também é um conselheiro da Galileu Saúde, conselheiro certificado, formado ali pelo IBGC, onde os dois fazem parte, inclusive, de um bom grupo de discussão. Então, tenho o prazer de trazer os dois de volta aqui. Obrigado, Armando e De Luca. Segundo tempo. Segundo tempo, a gente vai agora, De Luca, muito na inteligência artificial, né? A gente não dá para ficar de fora, ainda mais falando de sistemas de informação, porque tem uma transformação grande acontecendo e eu queria a sua visão sobre a inteligência artificial para ampliar o poder do prontuário eletrônico. Eu vou até aproveitar com o seu histórico aí de atuação nos provedores de serviços. Como é que ficam os provedores de serviços nesse momento em que a inteligência artificial vem forte, inclusive nos sistemas de informação? Então vamos dividir. Primeiro nós vamos falar do caminho clínico dentro de uma instituição. Nós já estamos vendo, né, e eu tenho participado de discussões de grupo que atua em departamento de emergência, já fazendo uma série de atividades que é a transcrição eletrônica automática, não digital, do diálogo entre o médico e o paciente, onde essas informações já vão sendo lançadas para o prontuário do paciente e junto com as discussões que está sendo colocada, o que a gente já começa a ver é a elaboração de hipóteses diagnósticas, possíveis exames, inclusive medicamentos que deveriam se surgir ou sugerir, né, por uma prescrição e as suas compatibilidades. Então nós estamos chegando num nível de disponibilidade tecnológica para um atendimento efetivo de emergência, porque o que a gente percebe ainda, né, nos prontos socorros de muitos hospitais é um pronto atendimento, não necessariamente de emergência. Por isso que fica 3 horas, 4 horas, quando cai na escala. Mas supondo um paciente crítico, esses modelos de automação já estão disponíveis e eu tenho percebido uma maior tendência dessa adoção. Isso fará com que o médico tomará mais cuidado, obviamente, do paciente, daquilo que está sendo transcrito, e que isso vai evoluir, obviamente, para o caminho desse paciente, seja numa área de diagnóstico, seja para um sistema de internação, seja só para uma cadeira de prescrição e a sua liberação. Então a gente começa a perceber desde a entrada muita coisa já disponível, e quando você vai entrando pelo fluxo desse paciente nas unidades, sejam elas internação, terapia intensiva, centro cirúrgico, cada vez mais coisas vindo, né? A emergência ou a entrada, né, pelo PA do hospital, ele é um ponto de entrada de muita informação que ela começa a ser integrada de todo um sistema que é aquilo que nós colocamos. Então o seu prontuário do paciente, ele vai ser muito ampliado em termos de recursos e informações, de tudo que já foi colocado no episódio anterior, né? Tipo do medicamento, disponibilidade, que horário que esse medicamento tem que ser ministrado, um dado interessante, né? O sistema de CEPS, ele trabalhava com algumas variáveis que eram variáveis, obviamente, vindo do laboratório, variáveis da prescrição médica e variáveis de você ministrar o antibiótico de uma maneira correta, no tempo correto. Isso são coisas básicas que ele automatizava isso e alarmava com os dados clínicos do paciente. Você imagine isso
numa instituição hoje que ela seja totalmente integrável para esse sistema, onde você tem a visão clínica com todos esses dados que vêm, seja da emergência ou do processo de internação com medicamento, exames laboratoriais, a sua evolução, porque a gente vai continuar, e é essencial o monitoramento do paciente no leito, seja de uma maneira plugada por sensores da instituição ou automaticamente plugados nos sensores vestíveis do paciente, que seriam mais no futuro de hoje, mas que ainda não é aplicável pelo seu custo, disponibilidade, etc. Mas esses são os modelos que a gente começa a ver dentro do que, como esse prontuário, esse sistema de informação evolui. O que a gente percebe é que esses dados ainda estão muito, de novo, em silos, eles não estão integrados, não acontece dessa forma, mas a tendência é que isso aconteça. Quantas vezes a gente percebe que o paciente tem um plano terapêutico que está liberando a alta, mas você não tem a própria alta definida, os medicamentos pós-alta que o paciente deve tomar. Isso vai acabar. Eu faço parte, eu sou advisor da Mevo, que a gente já faz a parte da prescrição eletrônica. Não é um papelzinho que você vai entregar. Na hora que você tiver um processo de alta, a sua prescrição eletrônica ela já está na onde você escolheu para receber, no seu e-mail, no seu celular, e já está conectada por um agente que já está cotando aquilo lá, que você vai receber de onde você vai comprar o medicamento e já está recebendo na sua casa. Talvez o seu medicamento chegue em casa antes mesmo de você chegar. Então, o sistema tende a ir para um modelo que, assim, é uma coisa muito dinâmica. Ela não é mais por episódio, como foi colocado. Ela é situações dinâmicas, não estáticas, em tempo real e, além do tempo real, projetando outras situações, seja de retorno, seja de controle, seja de dados que a gente está percebendo, que aquilo será essencial para um restabelecimento de um episódio que ele teve num sistema de acompanhamento integrado. Outro ponto que eu finalizo minha participação aqui, nesse momento, é paciente que tem alta do hospital, acabou, o hospital não olha mais. Quantos hospitais hoje fazem checagem do paciente pós-alta? Raríssimos, eu não vou falar que nenhum, mas raríssimos. Nós tínhamos um indicador que era o indicador de infecção, né, cirurgia, pós-cirurgia, quer dizer, que acontece na cirurgia do paciente. Você acompanha esse paciente no período pós-cirúrgico na sua instituição e depois. A infecção talvez não aconteça 24 horas, 48 horas após, ela pode acontecer mais tempo. Quase poucas instituições controlam esse indicador que é na saída do paciente e na casa do paciente. Isso daí, Gustavo, vai ser integrado com o hospital. Se tem alguma coisa que vai levar, isso já volta para o hospital. Então, é um ciclo de integração onde o paciente e a sua instituição estejam mais integradas com seus agentes de gestão da saúde, seja a sua operadora, seja o seu médico, seja a sua empresa, que é aquela que está financiando uma parte disso. Então, são sistemas mais integráveis, mais dinâmicos, eles são mais fluidos, eles não têm interrupções que um humanoide precisa fazer. É claro que vai ter sempre uma interface humana fazendo a gestão disso daí, mas esta tecnologia, que já está disponível hoje, vai mudar o comportamento dos sistemas. E eu acho que, desta forma, se trazendo tudo com o episódio anterior, de todos esses dados, e aí você joga situações futuras. Eu tive recentemente participando do evento com a vinda do Peter Diamandis, falando da longevidade. E ele coloca uma série de coisas onde, né, do 120 anos, 130 anos, e tudo isso estruturado em alguns pilares. Um dos pilares é a IA, né? Outro pilar é voltado à robótica, onde você vai ter uma automação, e outro pilar é voltado à parte do acompanhamento das interferências, sejam genéticas ou não genéticas, que poderiam trazer isso. Então, a gente não trouxe essa discussão da genética ainda, né? Porque talvez não seja o nosso tema aqui. Mas essas informações virão em algum momento fazer parte do nosso dia a dia. Então, assim, esse modelo que acho que é o modelo mais fluido, que vai ser mais fácil de você acompanhar, perceber, e não o que está acontecendo hoje. Você ainda tem que, hoje,
Se eu tiver que fazer um exame em qualquer instituição, eu vou ter que ligar, eles não sabem o que é, quem que prescreveu, blá, blá, blá. Quer dizer... É um sistema cheio de fricções, né? Em todos os momentos. Isso custa mais. Isso custa mais. Ele pode ser muito mais produtivo, pode ser muito mais econômico, pode ser muito mais efetivo. Eu vou querer ouvir sua visão depois dos provedores de serviço também, de tecnologia, mas eu vou passar para o Armando primeiro e volto com você, porque você deixou vários ganchos aqui para a pergunta que eu vou fazer para o Armando, que tem a ver com a visão da mWeb, que você citou na primeira parte, que é olhando para frente aqui, né? Então a gente tem hoje, precisamos modernizar o sistema. De Luca citou aqui vários pontos: auto-hospitalar, agendamento. Vou citar uma história que aconteceu essa semana. Eu fui encontrar uma pessoa, ele com 72 anos, ligando para um hospital aqui, tentando agendar um exame. Ele me pediu para esperar. Eu esperei uns 20 minutos. Esperei, a gente ficava conversando entre ele no telefone. Uns 20 minutos, ele desistiu. Então você está falando na perda aqui, e era um exame de altíssimo valor, inclusive. Desistiu porque falou, puxa... E assim, tentando, ele quase implorando para agendar aquele exame lá, né? Então, como é que fica isso olhando para frente, Armando? O que você vê aqui sobre a IA integrada ao prontuário eletrônico, os agentes que você estava citando? Quais são os requisitos que a gente precisa ter, tecnológicos e culturais, que a gente não tem ainda para colocar isso em prática mesmo? Tá. Então, uma oportunidade que existe com todo esse arsenal de tecnologia que tem, é que, de fato, a interação do ser humano com a tecnologia possa, e eu diria, tem que ser cada vez mais intuitiva e mais responsiva ao estilo de vida pessoal. Então, vamos pegar assim, se a gente quer que todos, né, passem a ter um aplicativo, quase um gêmeo digital, que vai acompanhando, a forma de você imputar esse dado vai ter que estar alinhada com o gosto que a pessoa tem. Tem gente que vai querer falar, tem gente que não vai querer fazer nada e o sistema lê tudo. Tem gente que vai gostar de colocar no detalhe. Se quiser ter uma taxa de adesão alta e não ficar nos 20% ou 30% dos apaixonados por tecnologia, né, como nós aqui, né, tem que ser cada vez mais intuitivo. Acho que esse é o primeiro ponto para que de fato a adoção seja plena. E está no caminho para isso, né? Quantos de nós, em vez de escrever, não conversa com o ChatGPT e fica lá debatendo qualquer assunto? O outro ponto que precisa ficar claro, e é um medo quando a gente discute educação, né, educação básica e tal, essas ferramentas não podem ser vistas como o oráculo que tenha todas as respostas certas. Quer dizer, a análise crítica do ser humano, né, na hora da tomada da decisão clínica e tudo mais, né, só para pegar esse exemplo do mundo que nós estamos falando, não pode deixar de existir. E eu não sou pessimista de dizer que vai deixar de existir. Eu acredito que esse caminho vai ser trilhado. Eu gosto de fazer uma comparação muito, muito bobinha com a calculadora eletrônica dos engenheiros, que fala assim, a calculadora eletrônica vai fazer com que os engenheiros não saibam mais fazer conta. Não é verdade. É uma ferramenta brutal e ninguém deixou de saber fazer conta, né? E não é por isso que você vai deixar de usar a ferramenta, e não é por isso que a ferramenta emburreceu. E eu vejo a mesma coisa aqui. Vai ter uma fase de adequação, vai ter uma fase de aprendizado. Mas tudo isso tem que jogar a favor de ser uma relação entre pessoas mais direta, né? Falamos muito do quanto o médico vai poder ser libertado para voltar a ter o olho no olho e menos o olho na tela. Então, esse letramento eu considero fundamental para que tudo isso possa ser explorado na sua melhor, né? Não na sua máxima, na sua melhor potencialidade. Estamos fazendo uma anamnese, isso já existe, né? Está sendo gravado, a informação já vai organizadinha para o prontuário, né? E aí começando a chegar na tua pergunta, ou seja, todas as informações clínicas e administrativas que estão no prontuário e qualquer outra ferramenta vão estar nesse banco de dados estruturado, não necessariamente, né, numa tabela, nesse banco de dados estruturado. E toda a informação que se quiser predizer, né, vai vir desses agentes ou desses microserviços, principalmente no preditivo, né? Principalmente no preditivo. E aí vai vir o bom senso, né, de tomar, olha, o medicamento é tal, e já dispara, inclusive, a encomenda e a entrega do medicamento. Qual é a instância que vai dizer?
tá certo, go ahead. E de que forma? Vai ter que entrar em algum lugar para aprovar? Não, não vai ter que entrar em algum lugar para aprovar. Vai ser uma aprovação quase que, ok, concordo, manda bala. Interessante, você foi falando aqui, eu fui lembrando de outros episódios também. Você citou, e eu acho muito interessante, né? Você traz ali, o humano vai ter um papel, né, de agente fiduciário, né? Vamos usar aqui as palavras do De Luca. Mas eu fiquei lembrando de algumas coisas. Você citou a calculadora e que o engenheiro não desaprendeu de fazer conta. E eu me lembro de um termo, quando comecei a estudar inteligência artificial lá atrás, que eu uso muito nas minhas apresentações, e nem tem uma tradução exata em português, que é o de-skilling, que é você ir perdendo as suas habilidades, entre aspas, ali um emburrecimento. Aí vou citar o Miguel Nicoleles, esteve no Roda Viva recentemente. O Nicoleles estava falando, né, sobre os estudos dos cérebros, bem interessante, ele falando que, poxa, as pessoas hoje não lembram mais o número do celular, né? Nós três aqui, ele fala até o número da avó dele. O número da minha avó era tal, foi um dos primeiros números de Moema, Parará. Meus filhos eu pego ali, eles sabem o da mãe, o que já tá bom. Meus não conseguiram decorar, mas já sabem os telefones da mãe. O número de emergência. O número de emergência. Mas tem muita gente que não sabe o próprio número. Você pergunta, o seu celular? Não, olha, tem o QR Code aqui. A pessoa... Mas não acho que a gente precise decorar o número do celular. A gente não pode emborrecer em outras coisas, né? Saiu um estudo ontem, que a gente até compartilhou lá nos grupos da comunidade de inovação, em uma das revistas da Lancet, que médicos endoscopistas, usando inteligência artificial, começaram a depois, sem usar inteligência artificial, a detectar menos pólipos. Mas eu acho que agora, sabe aquela coisa de eu quero comprar um carro X, você começa a olhar na rua e fala, nossa, o carro que eu quero comprar tem muito mesmo. Sim. Aquele olhar, acho que nós estamos vivendo talvez a fase do viés do olhar focado. Então vai ser tudo, olha, como as pessoas estão emburrecendo, tá vendo, o médico tá vendo menos pólipo. Acho que é tudo uma tendência que vai acontecendo eu vejo depois. Assim, a grande questão, se eu não preciso mais memorizar o número do telefone, com o que eu vou ocupar esse espaço de memória livre? Vamos colocar dessa ocupado, né? Exato. Se a gente olha toda a história da humanidade, conforme ela foi adotando tecnologia, ela foi abrindo uma nova frente de ação, de trazer conforto, a despeito de todas as diferenças que ainda existem na humanidade. Eu não estou dizendo que o mundo está bom, né? Ele ainda tem muito que melhorar. Sim. Mas toda vez que uma tecnologia dominou uma atividade do humano, liberou espaço para criar uma nova atividade que construiu algo em cima disso. Exatamente. Nós podemos até argumentar, mas agora está tão rápido que não dá nem tempo de imaginar. Tudo bem. Mas é a mesma coisa que a gente tem que se orientar. Quer dizer, quais são as coisas novas que nós vamos poder fazer, diferentes, melhores para o mundo, para o acesso à saúde, para o que seja, porque essas outras aqui eu já tenho uma máquina fazendo para mim. Quando eu estive lá no South by Southwest, um dos insights que veio é que, porque lá vocês conhecem, tem um pouco de tudo, né? Você não está falando só de tecnologia, você fala de humanidade, tem arte e tudo mais. Mas um dos que veio é que quanto mais a gente coloca a tecnologia para emular aquilo que nós fazemos, ou que alguém faz por nós, o cavalo você trocou por carro, etc., né? Mas põe a tecnologia para emular o que nós fazemos, tanto mais a gente se desafia a descobrir o que nos diferencia daquilo que a gente criou. É isso. Né? Ótimo. Então, toda a discussão, né, todo o olhar que hoje existe para temas, né, que vão além da inteligência emocional, espiritualidade e tudo mais, falando em como é que se leva a espiritualidade para dentro das empresas, né? Não a religiosidade que é importante, né, mas esse ato é uma forma de você buscar a nossa diferenciação em relação a tudo que nós estamos criando. E esse é o progresso da humanidade, né? Só que mais aceleradinho, né? Concordo com você. Tem vários pontos de atenção que a gente vai olhando, mas estão aqui ótimas oportunidades que surgem. Eu vou voltar para o De Luca, porque eu tinha feito a pergunta sobre os provedores de serviços, né, ali de serviço de saúde. Muitos deles foram para essa área de sistemas de informação, tanto com o RIS, com o R, o PACS, o HIS. Como é que eles ficam agora nesse mundo com inteligência artificial? Como é que, olhando para frente também, o que você está enxergando de futuro? Eu vou trazer um pouquinho de história novamente. Eu participei de 2 empresas de tecnologia
né? E uma das empresas que eu participei, ela chegou a olhar, né, o mercado de sistema de informação, mas acabou se restringindo aos seus equipamentos, né? E ela falou assim, eu vou restringir a informação dentro daquilo que eu consigo fazer bem feito, eu tenho escalabilidade, economicamente faz mais sentido, né? E tem um ambiente que realmente é o meu core. Vou dar alguns exemplos. Nós estamos falando do sistema de apoio de decisão clínico. Quando eu estava na GE, eu estava nos Estados Unidos, que eu cuidava da base instalada de tomografia computadorizada, a gente discutia já algoritmos para pulmão, para perfusão, né? Seja vários tipos de algoritmos para melhorar a qualidade técnica e ajuda do médico a entender aquela imagem e aquilo que aquela imagem estava trazendo como informação. A parte do CAD, Computer Aided Diagnostic, é coisa antiga, né? Que vocês viam isso na mamografia. Então, assim, essas empresas, especificamente a GE, ela olhou uma época para tentar ter um sistema de informação hospitalar, mas falou assim, não, meu negócio é outro, meu negócio é equipamentos, e vou trazer, e eles trazem hoje, esta tecnologia da IA embarcada já nos seus equipamentos. Em alguns deles mais sofisticados, trazendo maior produtividade, sugerindo um tipo de sequências mais otimizadas. Até uma colega que participou aqui do Expertcast, eu não vou lembrar o nome dela, era uma médica que teve, acho que da Pevida, que teve na China. A Mônica Pugliese. Gostei, até pedi para contatá-la, estamos contatados, né, via LinkedIn, porque ela falou exatamente o que eu acredito. A tecnologia ela vai estar embarcada nos equipamentos. A gente não vai estar olhando tudo isso, né, um sistema. Então, terão outras empresas que farão isso. Então, os provedores de tecnologia, como eu dei o exemplo, olharam, mas caíram fora, né? Posso falar isso, né? A Canon, ex-Toshiba, né, também, essa nunca se sinalizou querendo ter um sistema global, né? O Armando pode falar da ex-empresa dele, né? Nós vimos recentemente uma empresa que sinalizou de alguma forma que foi a única que tentou ter isso como core. É complexo, Gustavo, você ter uma plataforma global, onde você pode ter a sua IA, todo o seu desenvolvimento dentro da área que você está trabalhando e trazer mais efetividade e ajuda tanto ao médico como ao sistema, ou seja, hospital, clínica, ao paciente, etc., do que você querer uma integração de todas essas informações e querer controlar tudo isso. Ninguém faz bem tudo, né? Você fala assim, o pato nada, o pato voa, né? Assim, o cara quer... Então, existem alguns patos que voam bem, mas... E eu posso falar, inclusive, né, trazendo aqui a minha esposa, que ela foi de uma empresa grande de ERP, que ela, quando sinalizou para mim, nós estamos olhando para trabalhar essa parte do HIS, o que você acha? Eu falei, cai fora! Não é o core de vocês fazem bem toda a parte financeira, tributária, estoque. Se olhar o fluxo paciente, não é para vocês. E ainda bem que eles acabaram não investindo nisso. Então, o que eu diria é o seguinte, não faz sentido uma empresa que provém tecnologia de diagnóstico querer ter todo o sistema de informação. Não é viável. Né? Essas empresas têm que se restringir às suas evoluções com o IaaS, com tudo, aquilo que elas fazem muito bem. Aquilo é escalável, aquilo financeiramente faz sentido. E você ter uma plataforma global de informação não fecha a conta. Porque você tem regionalização, tem sistemas tributários diferentes. Então, assim, eu vejo muito o que a doutora Mônica colocou, tecnologia embarcada nos equipamentos, dispositivos mais inteligentes, mais fáceis, mais intraoperáveis do que sistemas conectados, trazendo, né, fazendo pirulitos, etc. Não funciona. Muito bom. Não, a gente vai deixar até o link para esse episódio aqui na sinopse. Foi a Mônica, o Gustavo, que é da Nuve, e o Bruno, que é da Neomed, tiveram no RIMS, e a Mônica teve num evento na Ásia, trazendo ali um pouco essas visões, né? Super bacana. Eu vou devolver a palavra para o Armando agora, porque você está muito envolvido com gestão de saúde populacional, também usando sistemas de informação. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Algo que a gente falou um pouco por alto aqui, pouca gente conhece, mas como é que tem sido e quais são os passos para o futuro nesse tema? Tô aprendendo, como todos nós, né, sobre esse tema. Algumas coisas que são importantes. Tem essa do letramento, né?
Eu vou dar um exemplo de uma UBS que eu visitei, que tinha uma salinha de telemedicina. Mas já que está aqui, fala com o médico, né? Para que tem que entrar? Ele falou, não. Do mesmo jeito que no passado, quando começou esse letramento dos bancos para as pessoas usarem, né, os aplicativos, a pessoa ia na agência e falava assim, você quer que eu te ajude a fazer atendimento digital? Porque as pessoas iam se habituando a fazer isso até a hora que não precisaram mais ir. Então, o que acontecia ali é que algumas pessoas faziam o atendimento virtual, mesmo que na presença daquela unidade de atendimento, mas aí na próxima vez, a próxima vez a senhora se importaria de fazer esse atendimento assim? Então, tem esse aspecto, tem esse aspecto de letramento mesmo, né? De transição para o uso. Tá. A outra coisa que é importante nisso é que as pessoas tenham, não precisa ser um gêmeo digital, mas eu gosto de usar essa palavra, que tenham o local onde estão sendo depositados os seus dados. E aí também tem uma cultura, né, de você usar o aplicativo, de você colocar os dados, ou que cada vez mais essa informação seja colocada automaticamente, que essa plataforma também sirva para a educação das pessoas, né? Que a gente não pode, é inviável economicamente você acompanhar tudo para todos, não é? Mas então como é que você começa a restringir esses grupos? Vamos fazer a trilha de cuidado de hipertenso, fazer a trilha de cuidado diabético, de gestante. Então, e organizando, classificando, pode levar a leituras, né, até de inadequadas, mas organizando como que cada grupo da população vai ser cuidado, né? Que tem a ver com nefrologia e assim por diante. Isso depende de você ter a informação da pessoa para poder tomar essa decisão com relação aos cuidados. Esse acompanhamento, tomou ou não tomou o remédio. Putz, quantas pessoas vão gostar de ter um aplicativo dizendo que você tem que tomar ou não o remédio? Mas ajuda, né? Essa integração com o sistema de compras, porque se de alguma forma, a hora que você comprou o seu medicamento, o sistema foi informado, o gestor de saúde vai saber, bom, se pelo menos comprou, deve estar tomando remédio, né? Então, todas essas integrações que vão acontecendo vão dando essa quantidade maior de informação. Só que você tem que ter, óbvio, como é que você vai cuidar disso aí, né? Como é que você vai transformar isso nesse tipo de benefício. E o outro, né? Como é que você vai mensurar o retorno sobre isso? Exato. Porque isso é super bonito, né? É até, pra gente que gosta de tecnologia, é até romântico falar, porque eu exerço isso no dia a dia, mas como é que para você realmente investir nisso, você consegue demonstrar que isto está trazendo, né? Evitar da pessoa descobrir que tem uma questão renal já quando está no nível 4 e 5 e poder pegar isso no nível 2 e 3. Quer dizer, como é que se calcula, né? Como é que se captura isso? Dá para fazer. Isso precisa ser feito para que comece a falar, bom, vale a pena. Bom, e vale a pena para quem? Né? Quem é em toda todo o contínuo de saúde que vai valer a pena investir nisso, porque também vai poder fazer com que esse investimento se recupere, né? Se pague. Para as pessoas é ótimo, agora né? Pessoal, o papo é excelente, a gente não fechou ainda porque tem o tradicional papo rápido. Então, vou começar aqui pelo De Luca, para ele nos trazer uma dica cultural, pode ser uma viagem, uma série, um livro, que você achar melhor aqui para esse momento. Então, Gustavo, tem algumas identificações, né? Então, como eu escuto o Expertcast, eu já sabia dessa etapa e também preparei. E tem uma realidade, porque esse livro eu estou lendo, e até recentemente eu viajando encontrei esse mesmo livro em versão inglesa, ele já está em português. O livro é A Coragem de Não Agradar. Eu acho que tem uma simbiose aqui, tem muito a ver com o entrevistado. E eu acho que isso é interessante. Eu, de fato, recomendo essa leitura. Ele é um livro que tem uma posição bastante interessante de uma linha da psicologia aplicada, que eu acho que é uma história, não é uma coisa técnica, que eu acho que quem está nos vendo, ouvindo, vai gostar bastante. Muito bom. E eu traria também uma reflexão não ligada ao livro, e eu tive essa experiência recente, vale a pena a gente começar a olhar de novo
artes, né? Eu tive agora em 2 museus, um museu de arte e um museu mais histórico, e refletir sobre as pinturas, né? A gente está olhando muito as imagens, né, digitais. Então, assim, como é que aquele pintor, aquele artista fez aquela obra? Que momento que ele tinha? Pode ser um artista, né, o impressionista antigo, o renascentista, pode ser o moderno, né? Nós tivemos essas 2 experiências. Refletir um pouco dos estágios, né, das sociedades, dos momentos dos artistas e obras que não são, né, digitais, assim, é competência e de fato o dom de poder expressar isso e registrar numa tela, algo que é bastante legal. Ótimas dicas. E vocês devem ter visto aí, teve na última semana não, tem algumas semanas, um grande burburinho sobre uma nova faculdade de medicina nos Estados Unidos, que está sendo completamente bancada pela fundadora, dona do Walmart. E vai se chamar Awesome, AWSOM. E está muito ligado a uma instituição de arte que ela tem, a um grande parque. Então, é ali a chamada medicina integrativa, com os alunos aprendendo arte desde o primeiro ano. Bacana também a dica do livro, né? A gente sempre conversa, você fala, olha, eu não vou agradar, mas eu vou dar uma dica. Eu acho que tem muito bacana, boa dica aqui de leitura que a gente vai deixar na sinopse. E você, Armando, o que você traria aqui como uma dica cultural? Olha, eu fiz recentemente com a minha esposa o Caminho de Santiago de Compostela. Bacana, eu acompanhei nas mídias ali. Rapaz, eu recomendo fortemente para todo mundo fazer, né? Foram 14 dias, 330 quilômetros. Para quem gosta de andar mais e ter o preparo físico, o meu amigo aqui pode pegar desde Jean-Pierre Desportes e fazer todos os 800. No mínimo tem que ser esses 300 quilômetros, porque você tem uma fase de adaptação do teu corpo. Né? Primeiro dia dói, escolhe uma parte do corpo, vai estar doendo, né? Mas lá pro 5º, 6º dia, cessa a dor e você chega com uma disposição maior do que você tinha nos primeiros dias. Que bacana, essa é uma boa dica também. Essa segunda parte também te dá mais tempo, até porque o corpo, né, se habituou para reflexões internas, né? Eu não tive nenhuma iluminação, né? Para quem já me perguntou, mas você faz muitos paralelos de situações do caminho com situações do teu dia a dia. E é legal você se preparar também para fazer esse tipo de reflexão, né? Sobre que coisas você quer refletir e deixar isso acontecendo conforme a caminhada, né? Teve um livro legal que um amigo me deu na preparação chamado Espírito Peregrino, né? Inclusive o lançamento dele foi até após, eu até tive a felicidade de receber até antes do próprio lançamento. Então ele reporta muito bem a trajetória dele e essas etapas. Então são coisas legais de ler para se preparar, para não achar que é só sair andando. É muito maior do que isso, né? Muito bom. No máximo 2 pessoas, eu fiz com a minha esposa e foi fenomenal, porque existe uma troca muito bonita que acontece aí. Grupos maiores, provavelmente em 300 quilômetros, você vai fazer em 18 dias e não em 14, porque aí cada um tem o seu momento de parar e não é esse o espírito. O espírito é realmente cada um trazer isso para si, ou no máximo na sua, né, com o seu parceiro ou sua parceira. Então esse é um livro e é uma sugestão, é uma forte recomendação, eu diria. Um outro livro muito bacana que eu li, já mais técnico, chama A Brief Story of Intelligence. Então o autor ele vai falando sobre a evolução do cérebro, desde, né, das primeiras estruturas, nos primeiros vertebrados, até chegar no cérebro humano, e como é que as estruturas de decisão e tudo mais, e vai fazendo um paralelo com a inteligência artificial, né? Mostrando muito o que eu falei, que é um negócio que intriga, é o que diferencia o que está sendo feito com o que nós somos ainda. Então mostra ainda o que falta, né, para a inteligência, o que nos sobra de inteligência à frente das máquinas que estão. Então esse é um outro livro que recomendo muito a Ótimas leitura. Dicas. Vamos deixar aqui na sinopse, então, e o Caminho de Compostela está na minha lista também. Deixa eu voltar agora para o De Luca aqui. O que você faz para cuidar da própria saúde? Eu imagino que sejam as corridas de rua, mas vamos ver se tem alguma novidade. Gustavo, assim, não tenha dúvida, a corrida, para mim, ela não é só um esporte, né? Ela faz parte da minha essência, do meu modo de ser. Então, você fala assim, que você faz isso para a saúde, você é maratonista, assim,
para a saúde e para as lesões, né? Isso. Então, assim, mas ela faz tão bem para minha saúde mental, para o meu aspecto motivacional e, obviamente, pelo aspecto de comportamento, de querer se cuidar, de a gente estar preparado, a gente tem uma ou outra machucadinho, mas... Então, assim, para mim, corrida de rua, né? E ainda busco maratonas, né? É uma coisa que ela faz parte de mim. Eu tô tentando desassociar isso junto com a minha esposa. Minha esposa quer fazer viagens, né, que sejam desvinculadas de corridas. E eu ainda sofro e não consegui. Só para dar aí como a gente pensa, já estamos inscritos para a Maratona de Roma em março do ano que vem, né? Pô, eu queria ir para a Itália conhecer... Tem nada melhor conhecer Roma correndo, isso, não é verdade? Olhando pela visão de um maratonista. Então, assim, isso é o que eu faço, essa é a minha vida, faz parte integrante. Pô, já foram quantas mesmo? 18. 18. Vai ser a 19ª. Vai ser a 19ª e já estou buscando qual vai ser a 20ª, né? 20ª. Onde vai ser a 20ª? E você, Armando, o que faz para cuidar da própria saúde? A minha rotina de exercícios envolve jogar tênis. Não é que eu sei jogar, eu gosto de jogar e jogo, né? Um pouco de corrida, caminhada, né? Também já pegando o embalo, né, do que foi com Compostela fazer caminhadas, então sempre ter essa rotina de fazer o exercício físico. Uma boa jornada de sono, como também eu vi no podcast que a Anestela falou, né? Exato, isso. Quer dizer, uma boa noite de sono e as relações de amizade e de família. Né? Importante. Né? Quer dizer... Está lá no livro, né, no Jeito Harvard de Ser Feliz, que esse é o dado mais importante. Né? Quer dizer, você participar da sua família, dos seus amigos, você... Ontem foi a defesa de tese de doutorado do meu irmão, né? E eu tive lá. Você sai energizado de ver, né, essa conquista dele. E aí a gente ainda ficou na saída brincando, porque era sobre... Vocês entendem mais do que eu, né? Passagem de bainha, né? A quantidade de casos em que passa ou não passa. Aí na saída nós ficamos brincando. Aí lá passou a bainha, aí vai a bainha. Começava a fazer isso em ritmo de axé, brincando com ele, né? Isso já na saída, tá todo mundo descontraído. Então você brincar sobre as coisas, né? Com respeito e tudo mais, mas você brincar sobre as coisas te traz uma inspiração, te traz uma leveza, né? Então isso claramente, para mim pelo menos, faz muito, muito, muito bem para a saúde, né? Quer dizer, você ter esse ambiente social e ele ser alegre, ele ser construtivo, ele ser de você estar feliz com o outro estar feliz com você e por aí vai. Eu vou fechar com as duas perguntas finais aqui, já direcionadas para o Deluca e depois para você. Quem que você entrevistaria num podcast e qual que é a sua inovação preferida? Então, como eu acompanho o Expertcast há muito tempo, eu pensei em 2 nomes, são nomes que as pessoas talvez conheçam, né? Ou não é nenhuma dessas referências, né, globais, mas foram importantes e curiosas. Um é um radiologista falecido, Dr. Luiz Karpovas. Sim. Para quem está na história do diagnóstico por imagem mais tempo vai entender. E por que eu traria? Porque antes do falecimento dele, nós tivemos uma conversa no Colégio Brasileiro de Radiologia, onde ele falou assim, que o médico deveria aprender gestão na faculdade de medicina, na sua formação. Tanto é que nós montamos os primeiros cursos de gestão, né, na Jornada Paulista de Radiologia e depois no Congresso, né, uma iniciativa. Então, assim, eu gostaria de ouvi-lo novamente, assim, como que ele viu essa evolução e uma predição que nós estamos falando já talvez de 2 décadas ou mais, né, do Dr. Karpovas. Porque foi, mais ou menos, na verdade foi 2000 e pouco, que é 2002, 2003 que ele faleceu. Então, há 20 anos. E outra pessoa que eu gostaria de entrevistar é o Dr. Edson Bueno, né, de como que ele está vendo o setor da saúde atual e tudo aquilo que ele concebeu como empresa e como ele vê o futuro da saúde no Brasil. Que ele foi um personagem que eu tive muitas boas interações, acho que seria bastante enriquecedor, certamente, né, para todos que atuam no setor da saúde ver a opinião desse profissional. E uma inovação, não é nada criativo, não é nada sofisticado, até eu não saio sem esse bichinho aqui chamado esse AirPods, isso aqui eu faço tudo com ele,
conexão, gravação, onde quer que for. Assim, acho que esse bichinho aqui é fantástico, né? Não é nada criativo, não é nada excepcional. Eu vi algumas, desde a fralda, ar-condicionado. Mas assim, para mim isso aqui é um negócio espetacular. E economicamente a gente pode ver isso dentro da própria empresa, né? Com certeza. Ele é maravilhoso. Muito bom, De Luca. Agora, Armando. Muito bem. Eu tenho toda a admiração e vontade de sempre conversar com pessoas que promovem transformação, que de alguma forma o ato delas nesse mundo transformou algo, né? Para melhor, né? Para melhor. Para pior não precisamos conversar muito não, né? Que transformou para melhor. E aí, quando a gente estava falando, eu lembrei de um professor meu do colégio, que ele estava falando do Isaac Newton, né? Que foi uma dessas pessoas que, né, trouxe teorias importantes para levar o mundo numa outra direção, e elogiando e tal, porque o cara era um gênio, não sei o quê. Falou, no final da vida se meteu com esse negócio de magia negra, quer dizer, ficou louco, né? Palavras dele, né? Eu não sei se era magia negra ou não, estou repetindo as palavras que foram. Agora, hoje todos nós, pelo menos, né, todos nós, de alguma forma estamos tendo esse olhar para a espiritualidade, para a inteligência emocional. Estamos dando valor, né? Quando você vê lá o Tom Damasio, nós somos seres emocionais que pensam, não seres pensantes que têm emoções e tal. Então, eu teria curiosidade de saber se ele ficou louco mesmo ou se ele foi um dos pioneiros a abrir, né? Seria ótimo também. A visão dele além do mundo mecânico que ele ajudou a desenhar. Outra pessoa seria alguém que caminhou na direção contrária, né? Por exemplo, o Jung, que, né, tanto quanto o Freud, trouxe uma série de visões e conhecimentos sobre a psicologia, e ele também caminhou na direção contrária, conversando com alguns técnicos, né, para fazer esses paralelos com os mundos da tecnologia. Então, acho que são dois que fizeram pontes entre mundos que consideramos divergentes, que eu não considero divergentes, mas começaram a fazer essas pontes. Ótimos nomes. E inovação preferida, que pra gente fechar aqui, qual que você listaria? Também não vou inovar na minha inovação, é esse brinquedo aqui, cara. É isso aqui. Tem que falar, né? Porque eu só mostrei aqui. É o AirPod, tá, pessoal? E aí, então, trabalhando em dupla. Como sempre, trabalhando em dupla. Eu com o iPhone e ele com o AirPod. Excelente, pessoal. O mundo inteiro veio para dentro daqui. Eu cheguei a comprar o Garmin lá para mapa, acabou. O Garmin eu ainda uso aqui. Mas eu falo aquele que a gente tinha no carro. Aquele que a gente tinha no carro para os GPS. Os GPS, exatamente. Veio para cá, quer dizer, tá tudo aí. A câmera digital. A quantidade de hardware necessário que você tem em volta de você, ele se colapsou aqui para dentro. Né? É isto. Bem, pessoal, muito obrigado novamente. De Luca, já um veterano de ExpertCast, aqui com sua segunda participação, um por ano. Então, em breve vai ter o de 2026, depois da Maratona de Roma. E Armando, foi um prazer, vai voltar certamente também para seguir a trilha aqui do De Luca e virar um veterano de ExpertCast. Muito obrigado. Muito prazer. Obrigado, viu? Obrigado, prazer estar com vocês. E para você que nos ouviu, não deixe de compartilhar esse episódio e outros do ExpertCast com seus contatos. Nos dê 5 estrelas na sua plataforma de vídeo e áudio preferido e avalie também o ExpertCast em outras plataformas, seguindo sempre os nossos episódios e seguindo o podcast. Participe também da comunidade de inovação em saúde, já tem mais de 12 mil integrantes, os grupos são abertos e gratuitos, você pode encontrar os links em inovaçãosaúde.com. O ExpertCast tem o apoio da Agfa Radiology Solutions, a produção da SoulPods. Em breve voltamos com mais um episódio. Muito obrigado pela companhia.